Então, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, que a paz e o amor do nosso Mestre querido esteja em nossos corações. Hoje, terça-feira, dia 30 de setembro de 2025, com mais uma oportunidade de estudar esse Evangelho maravilhoso, que é o Evangelho de Jesus. Gente, no Evangelho dessa noite, nós vamos estudar o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá ele está intitulado como A Fé que Transporta Montanhas. Lá no Novo Testamento, nós vamos encontrar essa passagem no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 27, versículos de 14 a 20. Anotaram? Muito bom. Então disse assim Jesus: Sede vós, pois, perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, quando Jesus pede para sermos perfeitos, ele nos ensina que temos que trabalhar a nossa transformação interior. E temos que fazer isso, minha gente, o mais breve possível e aproveitar ao máximo o nosso tempo como um ser encarnado e doarmos de nós o melhor que temos. Mas quem somos nós? De onde nós viemos? E para onde nós vamos? Deus, minha gente, quando nos criou, colocou dentro de cada um de nós o seu gene, que é a centelha divina. Então, assim sendo, nós saímos das mãos de Deus, simples ainda, sem o conhecimento, assim, ignorantes mesmo, e iniciamos ali o processo evolutivo. E esse processo evolutivo será contínuo. E como nós somos filhos de Deus, nós vamos ter que voltar um dia ao Pai, ainda simples, porém, gente, agora sábios. Esse é o grande desafio. E Jesus nos ensina que esta caminhada em direção ao Criador será uma jornada bastante difícil e com muitos obstáculos a serem vencidos. Mas ele nos ensina e nos oferece ferramentas para que nós possamos trabalhar e desenvolver uma virtude que se chama a fé. E com essa fé, com certeza, nós venceremos o mundo. Disse assim Jesus: Credes em Deus, credes em mim também. Se tiverdes a fé, vencereis o mundo. Muito bem. E o que vem a ser fé? O que é a fé? Muito bom. Se nós perguntarmos para 10 pessoas o que é a fé, 9,5 vão responder que é acreditar. Mas a fé não é acreditar. A fé é ter confiança. Essa é a fé do Evangelho. Quando nós temos confiança plena em Deus, reconhecemos que Ele é Deus do universo, cujos caminhos e pensamentos são superiores aos nossos. Reconhecemos que seus planos são infinitamente maiores do que os nossos. Mesmo quando temos dificuldade em enxergar esse quadro completo. E para ter fé, minha gente, nós precisamos de um pré-requisito muito importante, tá? É que nós só podemos confiar plenamente em alguém que conhecemos muito bem. Não é verdade? Em alguém que tenhamos um relacionamento muito próximo. Ou seja, com alguém que nós tenhamos intimidade. Não é verdade? Porque como nós vamos confiar num estranho? Como confiar em alguém que nunca se viu? Fica difícil, né, gente? Então, a fé é a confiança que exige plena relação anterior, que exige um convívio anterior. Então, para se ter fé e confiança em Deus,
é preciso criar um relacionamento estreito com Deus. É preciso conhecer Deus. É preciso que Deus, gente, esteja dentro de cada um de nós. É preciso que nós tenhamos intimidade com Deus. Nós acreditamos na existência do Criador? Mas como confiar em Deus se nós não o vemos? Mas disse assim Jesus: felizes, bem-aventurado aqueles que não viram e creram, porque alcançarão o reino de Deus. E Allan Kardec, com o intuito de nos ajudar nesse esclarecimento, ele questiona o Espírito Verdade em relação à existência de Deus. E lá na questão número 4 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E os benfeitores espirituais respondem: procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Nós, por exemplo, não vemos o ar, mas o sentimos e respiramos, e sabemos que sem ele não tem vida. Será, minha gente, que vai ser preciso que nós enxerguemos Deus na matéria para acreditar que ele existe? Precisamos, então, minha gente, estreitar o nosso relacionamento com Deus, para que nós possamos sentir a sua presença em nós. E Jesus, ele nos ensina a construir esse relacionamento com o Criador. Ele nos ensina que a mansietude, a afabilidade, a doçura, a pureza de coração nos coloca mais próximos de Deus. Nos fala Jesus que, diante desse sentimento, nós veremos a Deus. E Jesus também nos ensina, gente, a conversar com o Pai através da oração, onde nós temos ali uma grande oportunidade de conhecer melhor o nosso Pai. Disse assim Jesus: tu, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em segredo para o teu Pai. E o Pai que tudo vê, te dará a paga. E ter fé é ter a certeza de que o Criador nos dirige. É ter a certeza de que nós somos seus filhos. Mas a fé, minha gente, não existe prescrição da fé. Ninguém prescreve fé para você. Não se pode ganhar a fé de presente ou receber ela como herança. De maneira nenhuma. A fé, minha gente, é uma virtude que tem que ser conquistada. É uma virtude que deve ser construída dentro de cada um de nós. E essa fé, para ser assim bastante proveitosa, deve ser uma fé ativa, uma fé constante. E não devemos deixar, gente, essa fé adormecer dentro de cada um de nós. É como uma árvore que precisa ser adubada para o seu crescimento e dar bons frutos. A fé também precisa ser adubada, precisa ser trabalhada no nosso dia a dia. E uma das formas, gente, de adubar a fé é através das nossas obras. Porque não existe fé sem obras. Como nos fala o apóstolo Tiago, a fé sem obra é uma fé morta. Temos então que tomar muito cuidado, né, com o tipo de fé que nós estamos alimentando. É isso mesmo. Porque a gente pode destacar 3 tipos de fé. Uma é a fé vacilante, que é a fé que produz a incerteza, que traz a dúvida, nos deixa assim vulneráveis e nos leva, em pouco tempo, ao fracasso. E nós temos também, gente, a fé cega, que é aquela fé
que se aceita tudo sem verificar nada. Essa fé nos conduz ao fanatismo e essa fé ela desmorona muito rápido e nos leva a grandes decepções. Mas nós temos a fé raciocinada. Olha só, essa sim é uma fé robusta, é uma fé sólida, é a fé da certeza, a fé da confiança. E essa fé raciocinada, gente, usa a razão como base em tudo que fazemos e nos dá assim, recursos necessários para que nós possamos agir de forma racional. Certa vez, Jesus vindo ao encontro do povo, um homem se aproximou dele e lançou-se aos seus pés de joelho e disse a ele: Senhor, tende piedade do meu filho, que é um lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai na água, outras vezes no fogo. E eu apresentei ele para os seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Então disse assim Jesus: trazei-me o menino. E Jesus ameaçou o demônio que estava no menino, e este saiu imediatamente. E o menino ficou curado na hora. Então os discípulos que aquilo assistiram vieram assim ao encontro de Jesus em particular e perguntaram a ele: Senhor, por que nós não pudemos expulsar esse demônio? E Jesus então respondeu a ele: por causa da vossa incredulidade, por causa da vossa pouca fé. Em verdade eu vos digo, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a esse monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Vejam, minha gente, que o que Jesus nos pede não é muito. Ele nos pede a fé do tamanho de um grão de mostarda. Vamos imaginar o tamanho de um grão de mostarda? Um pingo de caneta numa folha de papel branco. Esse é o tamanho de um grão de mostarda. É muito pequeno, não é? É, sim. Mas se for lançado a um solo fértil, se transforma numa árvore gigantesca. Assim também deverá ser a nossa fé. Pequena, sim. Mas se for adubada e regada com amor, se transformará numa fé que poderemos até ver a Deus. Vejam, gente, que a fé que precisamos para transportar montanhas é muito pequena. E nós, minha gente, estamos rodeados dessas montanhas que são as nossas dificuldades, as nossas resistências, a nossa má vontade, os nossos preconceitos. Assim sendo, gente, nós precisamos estar atentos na manutenção dessa fé e manter essa fé muito bem adubada. E o maior fertilizante da nossa fé é justamente o estudo do Evangelho de Jesus e colocar em prática as nossas boas obras do bem para mostrar e adubar essa fé que nós devemos ter dentro de cada um de nós. Jesus, ele sempre nos impulsionou à reforma íntima, a fazer aquela transformação dentro de cada um de nós. Porque ele sabia e sabe que ainda impera dentro de nós defeitos que certamente irão atrasar o nosso progresso espiritual. Então, que possamos refletir sobre os ensinamentos de Jesus, que possamos observar os seus mandamentos e colocá-los em prática. Disse assim Jesus: amai-vos uns aos outros. Este é o caminho que nos leva à paz de consciência. E podem ter certeza, minha gente, que o remédio está em transformarmos a nossa fé em obras em benefício do nosso
semelhante. Esse é o caminho. Então Jesus ele é muito claro que da necessidade de nós termos a certeza de que quem nos dirige é o nosso Pai. Então, se é o nosso Pai que nos dirige, podemos ficar tranquilos, porque o Pai, ele não erra. O Pai não erra nunca. Então, que a gente possa estar refletindo sobre que tipo de fé está aqui dentro de cada um de nós. Tá certo? Então, vamos assim, mais uma vez, agradecendo a Deus, agradecendo ao nosso Pai Todo-Poderoso, agradecendo a Jesus, o nosso Mestre querido, por essa luz imensa que Ele derrama sobre nós neste momento. Essa luz, minha gente, que é uma luz que cura. Então nós vamos rogando ao Pai, Senhor, permita que essa Tua luz bendita possa também chegar a todas aquelas pessoas que se encontram em dificuldade, que se encontram em aflição. Que essa Tua luz, Pai, possa chegar àqueles que perambulam pelas ruas sem um teto para morar. Que essa Tua luz maravilhosa, Pai, possa chegar às penitenciárias, aos hospitais, aos asilos, aos orfanatos, aos manicômios. Permita, Pai, permita que essa Tua luz bendita possa chegar nesse instante à casa dos nossos familiares e que lá possa tocar cada coraçãozinho, despertando ali o amor, a compreensão e principalmente o perdão. E que um pouco dessa luz, Pai, possa ficar em nossos lares. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Dai força, Pai, àquele que passa pela provação. Dai luz, Senhor, àquele que procura a verdade. Pondes, meu Pai, no coração do homem a compaixão e a caridade. Senhor, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a Tua bondade se estenda sobre tudo que criastes, e piedade, Pai, para aqueles que ainda não Te conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade, meu Pai, permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, que assim seja. Muito bem. Quero agradecer a todos pelo carinho, agradecer pela presença, pela paciência, desejar a todos uma semana maravilhosa e que a paz e o amor de Jesus estejam em nossos corações. Uma boa noite a todos e até o próximo Evangelho. Muito obrigado.